Você sabia que Jesus contou uma história onde pessoas que esperavam por ele foram deixadas do lado de fora? E o mais impressionante, elas achavam que estavam preparadas. O que será que faltava nessas pessoas? Hoje vamos mergulhar em Mateus 25, um capítulo que revela 3 verdades poderosas sobre como devemos viver enquanto aguardamos a volta de Cristo. Mas antes disso, se você não é inscrito aqui no canal, aproveite e se inscreva agora. Este canal é um lugar para você ter o momento mais próximo de Deus. Mateus 25 representa o ápice do discurso escatológico de Jesus, iniciado no capítulo 24. Enquanto o capítulo anterior concentrou-se nos sinais da vinda do Filho do Homem e na necessidade de vigilância, este capítulo apresenta 3 narrativas poderosas que exploram diferentes dimensões do julgamento divino. As parábolas das 10 virgens e dos talentos, seguidas pela descrição do juízo final, formam uma progressão teológica que aborda preparação espiritual, administração fiel dos dons recebidos e responsabilidade social. Este conjunto literário, exclusivo ao Evangelho de Mateus, revela a preocupação do evangelista em preparar a comunidade cristã para um período indefinido de espera pela volta de Cristo, enfatizando que esta espera não deve ser passiva, mas ativa e transformadora. O capítulo funciona como um manual prático de discipulado escatológico, respondendo à pergunta fundamental: como devemos viver enquanto aguardamos? A resposta emerge através de imagens memoráveis e contrastantes que expõem a diferença entre sabedoria e insensatez, fidelidade e negligência, compaixão e indiferença. Estas parábolas transcendem seu contexto histórico imediato e continuam desafiando cada geração de cristãos a examinar a autenticidade de sua fé, não apenas através de profissões verbais, mas mediante ações concretas que demonstrem prontidão espiritual, administração fiel e amor prático ao próximo necessitado. A primeira parábola utiliza a imagem de um casamento judaico, evento central na vida comunitária do primeiro século. 10 virgens, provavelmente amigas da noiva ou damas de honra, aguardam a chegada do noivo para acompanhá-lo na procissão nupcial. A divisão entre 5 prudentes e 5 insensatas estabelece imediatamente um contraste dramático. Todas possuíam lamparinas e todas esperavam o noivo, mas apenas metade levou azeite extra para garantir que suas lâmpadas permanecessem acesas durante uma espera prolongada. O detalhe do azeite reserva não é meramente utilitário, mas profundamente simbólico, representando a preparação interior, a vida espiritual cultivada, a fé genuína que sustenta o crente através de períodos de espera indefinida. A demora do noivo é elemento crucial da narrativa, pois testa a qualidade da preparação das virgens. Todas adormecem, demonstrando que o sono físico não é o problema. A questão está na provisão prévia de recursos espirituais. Quando o grito "aí vem o noivo" ressoa à meia-noite, a diferença entre prudência e insensatez torna-se evidente. As virgens insensatas descobrem que não podem emprestar ou comprar rapidamente aquilo que deveria ter sido acumulado gradualmente. A resposta das prudentes, embora pareça falta de solidariedade, reflete uma verdade teológica profunda. Certas realidades espirituais são intransferíveis e não podem ser adquiridas em momentos de crise. A preparação espiritual é responsabilidade pessoal, que não pode ser terceirizada ou adiada. O fechamento da porta e a solene declaração "não vos conheço" ecoam advertências anteriores de Jesus sobre a exclusão daqueles que professam fé sem realidade correspondente. Esta parábola desafia a complacência espiritual e o falso senso de segurança baseado em mera associação externa com a comunidade de fé, enfatizando que a verdadeira preparação requer investimento contínuo na vida interior com Deus. O azeite nas Escrituras carrega rica simbologia, frequentemente associado ao Espírito Santo, à unção divina e à vida espiritual vibrante. Nas lamparinas do tabernáculo e do templo, o azeite puro mantinha a luz acesa continuamente diante de Deus, simbolizando a presença divina constante e a adoração ininterrupta. Na parábola, o azeite representa aquela qualidade interior da fé que não pode ser simulada ou substituída por conformidade externa. Não é suficiente carregar a lamparina da profissão religiosa, é necessário possuir o combustível da realidade espiritual genuína. Esta distinção entre forma e essência, entre aparência e substância, permeia todo o ensino de Jesus. As virgens insensatas não eram hipócritas intencionais. Elas simplesmente falharam em perceber a necessidade de preparação adequada.
Sua insensatez residia na suposição de que a provisão mínima seria suficiente, na falta de antecipação de atrasos, na ausência de planejamento para contingências. Esta negligência espiritual manifesta-se de múltiplas formas na vida cristã: oração superficial, estudo bíblico esporádico, comunhão irregular, testemunho inconsistente. O azeite extra simboliza aquela profundidade de relacionamento com Deus que sustenta o crente através de noites escuras da alma, períodos de espera prolongada, tempos de provação quando a fé é testada. A impossibilidade de comprar azeite à meia-noite ilustra a urgência de cultivar a vida espiritual antes que a crise chegue. Quando o noivo finalmente aparece, não há tempo para desenvolver intimidade com Deus, estabelecer disciplinas espirituais ou construir caráter cristão. A parábola ensina que o momento da manifestação de Cristo revelará publicamente o que foi desenvolvido privadamente durante o período de espera. A luz das lamparinas acesas representa o testemunho visível da fé autêntica que permanece firme mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras e a esperança é testada pela demora aparente. A segunda parábola muda o foco da preparação pessoal para a administração responsável dos recursos confiados por Deus. Um homem rico, antes de partir em viagem, distribui seus bens entre 3 servos conforme suas capacidades individuais, 5, 2 e 1 talento respectivamente. Um talento representava uma soma substancial, equivalente a cerca de 20 anos de salário de um trabalhador comum, estabelecendo que todos os servos receberam responsabilidades significativas. A distribuição desigual reflete o reconhecimento realista de que pessoas possuem capacidades diferentes, mas a expectativa de fidelidade aplica-se igualmente a todas. Os 2 primeiros servos respondem imediatamente, negociando e duplicando o investimento de seu senhor. Sua ação demonstra iniciativa, diligência, disposição de assumir riscos calculados e comprometimento com os interesses de seu mestre. O contraste com o terceiro servo é dramático. Ele esconde o talento, preservando-o intacto mas completamente improdutivo. Sua justificativa revela uma perspectiva distorcida de Deus como homem severo, figura temível e exploradora. Esta percepção equivocada de Deus paralisa-o espiritualmente, produzindo medo paralisante ao invés de amor motivador. Quando o Senhor retorna para acertar contas, os 2 primeiros servos são recebidos com aprovação idêntica. Muito bem, servo bom e fiel. A recompensa não é proporcional aos resultados absolutos, 5 versus 2 talentos adicionais, mas a fidelidade relativa com o que foi confiado. Este princípio crucial estabelece que Deus não compara servos entre si, mas avalia cada um conforme sua própria mordomia. O terceiro servo, confrontado com sua improdutividade, oferece desculpas que revelam o verdadeiro problema, não a incapacidade de produzir, mas a recusa de tentar. Sua condenação não é por falhar na tentativa, mas por nunca tentar, por enterrar o recurso ao invés de investi-lo. A parábola ensina que o reino de Deus opera segundo princípios de crescimento e multiplicação, onde recursos devem ser ativamente empregados, não passivamente preservados. A parábola dos talentos articula princípios fundamentais sobre mordomia cristã que transcendem questões meramente financeiras. Primeiro, estabelece que tudo o que possuímos pertence a Deus. Somos administradores, não proprietários. Esta verdade reorienta radicalmente nossa relação com dons, habilidades, tempo, influência e recursos materiais. Segundo, afirma que Deus distribui responsabilidades conforme capacidades individuais, reconhecendo que somos desigualmente dotados. Esta diversidade não é injustiça, mas sabedoria divina que capacita cada pessoa para contribuições únicas ao reino. Terceiro, declara que a expectativa divina é de produtividade proporcional, não absoluta. O servo de 2 talentos não é criticado por não produzir 5, ele é elogiado por duplicar o que recebeu. Esta graça libertadora elimina comparações invejosas e competição destrutiva entre cristãos. Quarto, revela que a fidelidade nas responsabilidades menores qualifica para maiores. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei e estabelece uma progressão de confiança crescente baseada em comprovação de caráter. Quinto, expõe que a inatividade equivale à infidelidade. Não fazer nada com o que Deus confiou é tão repreensível quanto usar mal seus recursos. Sexto, demonstra que nossa compreensão de Deus determina nossa resposta a Ele.
O servo improdutivo tinha teologia distorcida que produziu comportamento distorcido. Conhecer Deus corretamente como Pai generoso e não como tirano explorador libera criatividade, coragem e iniciativa. Sétimo, ensina que haverá prestação de contas. O retorno do Senhor simboliza o julgamento futuro, quando cada cristão dará conta de sua mordomia. Esta certeza deveria motivar fidelidade presente. Finalmente, a parábola ilustra o princípio paradoxal do reino. A quem tem será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Fidelidade gera oportunidades expandidas, negligência resulta em perda de privilégios. Estes princípios desafiam tanto o perfeccionismo paralisante quanto a complacência preguiçosa, chamando cristãos para uma administração alegre, criativa e responsável de tudo que Deus graciosamente confiou. A terceira sessão de Mateus 25 difere das anteriores em forma e conteúdo. Não é tecnicamente uma parábola, mas uma descrição apocalíptica do julgamento final. Jesus descreve-se como o Filho do Homem vindo em glória, acompanhado de anjos, assentando-se em seu trono glorioso. Diante dele serão reunidas todas as nações, uma expressão que indica a universalidade do julgamento. A imagem do pastor separando ovelhas de cabritos evoca práticas agrícolas familiares do Oriente Médio, onde estes animais frequentemente pastavam juntos mas precisavam ser separados à noite. O critério de separação surpreende pela sua concretude, o tratamento dispensado aos necessitados. 6 atos específicos de misericórdia são mencionados: alimentar o faminto, dar água ao sedento, hospedar o estrangeiro, vestir o despido, cuidar do enfermo e visitar o prisioneiro. Estas ações representam respostas compassivas às necessidades humanas básicas e vulnerabilidades comuns. O elemento mais surpreendente é a identificação de Cristo com os necessitados. Sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Esta declaração radical estabelece uma unidade mística entre Jesus e os sofredores, de modo que servi-los é servi-lo, e negligenciá-los é negligenciá-lo. Tanto os justos quanto os injustos expressam surpresa com esta revelação, sugerindo que ambos os grupos não estavam conscientes de estar interagindo com Cristo através de seus atos de misericórdia ou falta dela. Os justos servem espontaneamente, não calculando recompensas. Os injustos negligenciam naturalmente, não percebendo as consequências. Esta inconsciência aponta para a autenticidade do caráter que se manifesta em ações espontâneas, não performances calculadas. O veredicto final é solene: os injustos vão para o castigo eterno, porém os justos, para a vida eterna. A parábola não sugere que obras de misericórdia mereçam salvação, mas que evidenciam a fé genuína que salva. Amor prático aos necessitados é fruto autêntico, não raiz, da vida regenerada. As 3 sessões de Mateus 25, embora distintas em forma e ênfase, convergem em uma visão integrada de discipulado escatológico. A parábola das virgens enfatiza a preparação espiritual interior. A dos talentos destaca a administração fiel de recursos confiados. O juízo final revela que a fé autêntica manifesta-se em amor compassivo aos necessitados. Juntas, estas narrativas respondem à questão de como viver fielmente enquanto aguardamos a volta de Cristo. Primeiro, devemos cultivar vida espiritual profunda e sustentável, não superficial e intermitente. Como as virgens prudentes, precisamos do azeite de relacionamento genuíno com Deus que nos sustenta através de períodos prolongados de espera e provação. Segundo, devemos empregar ativamente os dons, habilidades e recursos que Deus nos confiou para o avanço de seu reino. Como servos fiéis, somos chamados a investir ousadamente, assumir riscos calculados e multiplicar o que recebemos, não por medo de punição, mas por amor ao Mestre. Terceiro, devemos expressar nossa fé em ações concretas de misericórdia que atendem necessidades humanas reais. Como as ovelhas que inconscientemente serviram a Cristo servindo os necessitados, nossa compaixão deve fluir naturalmente de corações transformados pelo Evangelho. Esta integração é crucial porque cada dimensão sem as outras produz distorções. Preparação espiritual sem administração fiel torna-se misticismo desencarnado. Produtividade sem compaixão degenera em ativismo sem alma. Compaixão sem preparação espiritual esgota-se em humanitarismo superficial.
Mateus 25 apresenta discipulado holístico que combina profundidade interior, fidelidade na mordomia e amor prático. Este padrão reflete o próprio Jesus, que mantinha comunhão íntima com o Pai, cumpriu fielmente sua missão e demonstrou compaixão tangível pelos sofredores. A vida cristã autêntica não escolhe entre contemplação e ação, entre espiritualidade e mordomia, entre adoração e serviço. Ela abraça todas estas dimensões como expressões complementares de fidelidade a Cristo. As parábolas de Mateus 25 confrontam desafios específicos enfrentados pela igreja contemporânea. A parábola das virgens fala a cultura de superficialidade espiritual, onde muitos professam fé mas carecem de profundidade transformadora. Em uma era de cristianismo nominal e espiritualidade consumista, a advertência sobre insensatez espiritual é urgente. Cultivar vida interior através de disciplinas espirituais clássicas, oração, meditação bíblica, jejum, silêncio, comunhão, não é opcional para quem deseja estar preparado quando Cristo retornar. A demora do noivo lembra que já vivemos 2 milênios aguardando a segunda vinda, e cada geração deve renovar seu compromisso com vigilância espiritual ativa. A parábola dos talentos desafia o desperdício de potencial no corpo de Cristo. Incontáveis cristãos vivem abaixo de seus privilégios espirituais, enterrando dons que poderiam multiplicar o reino. Algumas vezes, por medo de fracasso. Outras, por teologia distorcida que vê Deus como severo e exigente ao invés de generoso e capacitador. Esta parábola encoraja cristãos a descobrirem seus dons espirituais, desenvolverem suas habilidades e empregá-las corajosamente para a glória de Deus. Igrejas devem criar ambientes seguros onde pessoas possam experimentar, falhar e crescer, celebrando fidelidade mais que perfeição. O juízo das nações confronta a dicotomia artificial entre evangelismo e ação social. Jesus não separa a ortodoxia de ortopraxia, crença correta de comportamento correto. Fé genuína produz inevitavelmente frutos de compaixão. A identificação de Cristo com os necessitados estabelece que serviço aos marginalizados não é distração da missão principal, mas expressão central dela. Igrejas devem integrar proclamação do Evangelho com demonstração do Evangelho através de ministérios que atendem fome, injustiça, doença e solidão. Estas parábolas também falam a questão de julgamento, tema frequentemente evitado em culturas que valorizam tolerância acima de verdade. Jesus ensina sem ambiguidade que haverá separação final entre justos e injustos, recompensa eterna e castigo eterno. Esta realidade deveria motivar tanto urgência evangelística quanto seriedade no discipulado. Mateus 25 convida-nos a viver cada dia à luz da eternidade, conscientes de que nossas escolhas presentes têm consequências eternas. As parábolas não promovem ansiedade neurótica sobre salvação, mas encorajam autoexame honesto e ajustes necessários. Elas perguntam: você possui preparação espiritual interior que sustentará sua fé quando testada? Está administrando fielmente os recursos que Deus lhe confiou? Sua vida expressa compaixão tangível pelos necessitados? Estas não são perguntas teóricas, mas práticas que demandam respostas concretas. A preparação espiritual das virgens prudentes desenvolve-se através de investimento consistente em relacionamento com Deus, não em momentos de crise. A fidelidade dos servos produtivos manifesta-se em uso diário de dons e oportunidades, não em grandes gestos ocasionais. A compaixão das ovelhas expressa-se em atenção regular aos necessitados ao nosso redor, não em projetos esporádicos. Estas parábolas democratizam a fidelidade cristã, mostrando que está acessível a todos, não apenas a líderes ou pessoas especialmente dotadas. Cada cristão pode cultivar vida interior profunda, empregar fielmente seus dons específicos e demonstrar misericórdia dentro de sua esfera de influência. O ensino culminante é que Cristo retornará, e quando o fizer, revelará publicamente o que foi desenvolvido privadamente. Aquele dia vindicará a sabedoria de viver para a eternidade ao invés de meramente para o presente, de investir no reino de Deus ao invés de acumular para si mesmo, de servir ao próximo ao invés de consumir egoisticamente. Enquanto aguardamos, estas parábolas nos equipam para uma espera ativa, produtiva e compassiva que honra a Cristo e avança seu reino, transformando o período entre as duas vindas de Cristo não em tempo desperdiçado, mas em oportunidade preciosa para demonstrar fidelidade que será eternamente recompensada. Sabe,
Às vezes a vida nos coloca em situações que parecem nos deixar completamente sem chão. A gente tenta entender os porquês, busca respostas rápidas, procura um caminho mais fácil, mas tudo o que encontra é o silêncio. Um silêncio que, muitas vezes, parece pesado, parece ausência. E é justamente nesse silêncio que Deus mais trabalha. Pode ser que hoje você esteja cansado. Talvez a luta financeira tenha te desgastado. Talvez as coisas não estejam fluindo como você esperava, e o que antes era sonho virou preocupação. Talvez a família esteja distante, os relacionamentos tenham se enfraquecido, e a sensação é de estar tentando consertar algo que vive se quebrando. Mas mesmo nesse cenário, há uma voz que sussurra dentro do coração. Confia, ainda não acabou. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E é aí que muita gente desanima, porque enquanto a gente quer ver resultado, Deus quer ver fé. Enquanto queremos o agora, Ele está preparando o eterno. A espera dói, sim, mas é na espera que a gente amadurece. É na espera que a fé deixa de ser teoria e se transforma em força real, viva. Deus não está te punindo por demorar. Ele está te preparando para sustentar o que virá. Talvez você olhe ao redor e pense que nada está se encaixando. Os planos parecem confusos, o futuro parece distante, e a vontade é simplesmente parar. Mas lembra, toda demora de Deus carrega um propósito escondido. Nada é em vão. Quando Ele permite o atraso, é porque está ajustando o caminho. Quando Ele silencia, é porque está testando o coração. E quando Ele volta a falar, quando Ele fala, tudo muda. Você pode estar hoje em um desses dias em que a fé parece pequena e o medo parece grande. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus não mede a sua fé pela força que você demonstra, e sim pela confiança que você mantém mesmo quando não entende nada. A fé não é o grito, é a constância. Não é a euforia de um dia, é a entrega de todos os dias. Quantas vezes você já orou pedindo algo que parecia ser justo, certo, necessário, e Deus simplesmente não atendeu? Quantas vezes você pensou, será que Ele se esqueceu de mim? Mas o tempo passou, e hoje você consegue enxergar que, se Ele tivesse te dado naquele momento, talvez você não estaria pronto. Talvez aquilo te afastaria, talvez te machucaria, talvez te impediria de viver algo maior. Porque Deus nunca nega algo para te punir. Ele só adia o que ainda não cabe em você. E olha, eu sei que é difícil esperar. Sei que é cansativo continuar acreditando quando o mundo grita desiste. Mas a fé não é sobre enxergar, é sobre seguir mesmo no escuro, confiando que Deus enxerga por você. Ele está vendo o que você não vê. Ele está ouvindo o que você não consegue dizer. E está agindo, mesmo quando parece que nada acontece. A vida é cheia de fases. Tem a fase da colheita, onde tudo floresce. Mas tem também a fase do deserto, onde nada parece dar fruto. E é justamente no deserto que Deus te ensina a depender dele, não das circunstâncias. Porque o deserto não é o fim. O deserto é o lugar onde a fé é lapidada. E toda fé lapidada gera vitória sólida. Quantas vezes você já se comparou com alguém e pensou, por que a vida dessa pessoa anda tão rápido, e a minha parece parada? Mas você não vê o processo que o outro passou, nem o que Deus está construindo dentro de você. A bênção do outro não anula a sua. Deus não se esquece de nenhum filho. Ele apenas trabalha em ritmos diferentes, porque cada um tem um propósito diferente. A espera, às vezes, é a escola mais silenciosa da alma. É ali que Deus te ensina paciência, te mostra o valor do tempo, te ensina a discernir o que realmente importa. Enquanto você pensa que está parado, Deus está te preparando. Enquanto você reclama que não vê resultado, Ele está cuidando de detalhes que você nem imagina. E quando tudo estiver pronto, quando o tempo dele chegar, vai ser tão perfeito, tão completo, que você vai olhar para trás e entender: era por isso. Não existe porta fechada que Ele não possa abrir. Não existe coração quebrado que Ele não possa curar. Não existe vida que Ele não possa restaurar. Mas tudo é no tempo dele. E às vezes o tempo dele exige silêncio, exige paciência, exige entrega. É preciso confiar mesmo quando não faz sentido. Porque a fé verdadeira não nasce quando tudo dá certo, mas quando tudo parece desabar, e mesmo assim você escolhe continuar crendo. E sabe o que é mais lindo? Deus não está te pedindo perfeição.
Ele está te pedindo sinceridade. Não é sobre rezar bonito, é sobre falar com Ele de coração aberto. É sobre chorar na presença dEle e dizer: Senhor, eu não aguento mais, mas eu ainda confio. É sobre continuar caminhando mesmo com o coração cansado, porque você sabe que Ele nunca te deixaria sozinho. Talvez hoje a sua luta seja dentro de casa. Talvez seja um casamento que está por um fio, uma relação com os filhos que esfriou, uma solidão que pesa no peito. Talvez a sua luta seja financeira, e você não saiba como vai pagar as contas desse mês. Ou talvez a sua luta seja interna, aquela que ninguém vê, um cansaço emocional, uma tristeza que você disfarça com um sorriso. Mas independentemente do que esteja te ferindo, há uma verdade que precisa ecoar dentro de você: Deus ainda está no controle. Mesmo quando você não entende. Mesmo quando parece que nada muda. Mesmo quando a dor não passa. Ele está no controle. E Ele continua escrevendo a sua história com amor, cuidado e propósito. Nada foge do olhar de Deus. Nem a sua lágrima mais silenciosa. Nem a sua oração mais curta. Nem aquele pensamento que você teve enquanto tentava dormir. Ele conhece cada detalhe do seu coração, e mesmo assim te escolhe, te ama e te chama para perto todos os dias. A fé não é sobre entender o tempo de Deus. É sobre descansar nele. Porque quando você entende que ele nunca chega atrasado, você para de se desesperar com o relógio. Você aprende a esperar com paz. Aprende a confiar no processo. Aprende que o ainda não de Deus nunca é um nunca. É apenas um espera um pouco mais, porque estou fazendo algo maior do que você pediu. E quando esse algo maior chegar, vai fazer sentido. As lágrimas vão ter nome. As perdas vão ter propósito. Os atrasos vão ter explicação. E o seu coração vai transbordar de gratidão por não ter desistido. Por isso, não pare agora. Não desista da fé só porque o cenário parece difícil. Não duvide só porque o tempo está demorando. Deus está vendo o seu esforço. Ele está vendo a sua fidelidade, mesmo cansado. E é justamente essa constância que atrai o milagre. Sabe aquele momento em que tudo parece desabar? É justamente aí que Deus começa a reconstruir. A promessa não morreu. A esperança não acabou. O tempo de florescer vai chegar. E quando chegar, vai ser diferente, porque você também será diferente. Então, acalma o coração. Respira. Entrega nas mãos dele, de novo. Mesmo que já tenha entregado antes e se frustrado, entrega mais uma vez. Porque Deus não falha. E ele não vai começar a falhar logo na sua história. O que ele começou, ele vai completar. E o que parece demorado, é só o tempo dele te preparando para o que vem. E sabe, às vezes, o coração da gente cansa mesmo. Cansa de esperar, cansa de acreditar, cansa de tentar ver luz onde parece só haver escuridão. Mas até o cansaço tem um propósito. Deus usa até o cansaço para te ensinar que nem sempre é sobre correr. Às vezes é sobre parar, respirar e deixar ele conduzir. Tem dias que a gente acorda sem vontade de nada, sem ânimo, sem esperança. O corpo está presente, mas a alma parece distante. Você olha para tudo o que construiu e parece que nada tem sentido. Mas é aí que Deus age de forma silenciosa, mexendo onde você nem percebe. Ele não precisa de barulho para agir. Ele age no íntimo, no invisível, no detalhe. Às vezes o que você chama de fim, Deus está chamando de recomeço. Às vezes o que você chama de perda, Deus chama de livramento. E o que você vê como atraso, Deus vê como tempo certo. Porque enquanto você está pedindo para Ele mudar as circunstâncias, Ele está usando as circunstâncias para mudar você. A fé é assim. Ela não é uma chave mágica que abre todas as portas, mas é o alicerce que te mantém de pé enquanto a porta certa ainda não se abre. E quando ela se abrir, porque vai abrir, você vai perceber que valeu a pena não desistir. Porque a vitória só tem sabor verdadeiro quando foi regada com lágrimas, oração e paciência. Quantas vezes você já se perguntou: por que comigo? Por que tanta coisa difícil? Mas talvez a pergunta certa não seja por quê, e sim para quê. Para que Deus está permitindo isso? Para que essa espera? Para que essa dor? E quando você muda a pergunta, a fé começa a responder. Porque Deus nunca desperdiça sofrimento. Tudo o que Ele permite tem um motivo, e sempre leva ao amadurecimento da alma.
Às vezes a vida te empurra para um lugar que você não queria ir, mas é exatamente ali que você encontra a força que nem sabia que tinha. É ali, naquele vale, que você descobre o tamanho da sua fé. É ali, quando tudo parece perdido, que você percebe que nunca esteve sozinho. Porque no vale, Deus se faz presente. No vale, Ele te mostra que o amor dele não depende da tua estabilidade. Ele te ama na tempestade, te ama na dúvida, te ama até quando você pensa em desistir. E é nesse amor que você precisa descansar. Porque a fé que permanece quando tudo vai bem é fácil, mas a fé que continua firme quando tudo desaba, essa é a fé que move o coração de Deus. Não é sobre não sentir dor. É sobre continuar confiando mesmo sentindo. É sobre chorar e ainda assim dizer: Senhor, eu sei que tu estás aqui. Tem momentos em que a gente tenta resolver tudo com as próprias mãos. A gente quer controlar, quer entender, quer forçar o tempo. Mas Deus te convida a soltar o controle. Porque quando você tenta controlar tudo, você se cansa. Mas quando você confia, Deus age. E acredite, Ele age melhor do que qualquer plano que você possa imaginar. Deus conhece o seu limite. Ele sabe até onde você pode ir. E quando você acha que chegou ao fim, Ele aparece e diz: Filho, é aqui que eu começo. Porque o fim das tuas forças é o começo da força de Deus. Ele nunca vai te deixar sozinho em meio à batalha. Pode até parecer que Ele se calou, mas Ele está ali, no silêncio, no tempo, na espera, na fé que ainda resiste. Tem pessoas que hoje estão vivendo a fase da colheita, e você está vivendo a da preparação. E tudo bem. Porque quando for a sua vez, Deus vai fazer de um jeito que ninguém vai duvidar que foi Ele. Ele vai te honrar diante daqueles que não acreditaram, e vai te mostrar que cada lágrima tinha propósito. Nada se perde na vida de quem confia. Nada. E talvez o que Deus esteja te pedindo agora seja apenas isso. Descansa. Não desiste. Não se revolta. Não duvida. Só continua crendo, mesmo que seja com o coração cansado. Porque mesmo cansado, o coração que crê ainda é capaz de ver milagres. E se hoje o seu coração está pesado, eu quero te lembrar de algo. Você já venceu outras vezes. Você já se levantou de situações que achava impossíveis. Você já orou chorando e Deus te respondeu. Então, por que agora seria diferente? O mesmo Deus que te sustentou ontem vai te sustentar hoje. Ele não mudou. E o amor dele por você também não. Tudo tem um tempo. Tem o tempo de plantar e o tempo de colher. Tem o tempo de chorar e o tempo de sorrir. E quando o tempo da colheita chegar, você vai entender o motivo de cada demora, de cada não, de cada recomeço. E vai agradecer. Vai agradecer até pelas dores, porque foram elas que te aproximaram de Deus. Foram elas que moldaram o teu caráter, fortaleceram tua fé e te ensinaram a confiar quando nada fazia sentido. A tua história ainda está sendo escrita. E Deus não escreve histórias pela metade. Cada capítulo tem um propósito, mesmo aqueles que doem. Ele sabe o que está fazendo. E quando você menos esperar, Ele vai virar a página. E vai ser lindo. Porque o que vem depois da dor é sempre a redenção, a cura, a paz. E ela vem. Mesmo que demore, ela vem. Então, hoje, se você puder, respira fundo. Tira um momento para si. Acalma o coração. Pare de se culpar por não entender tudo. Você não precisa entender, precisa confiar. Porque Deus não te pede explicação, Ele te pede entrega. E quando você se entrega, o peso diminui, a alma respira, o coração descansa. Talvez hoje você não veja o futuro com clareza, mas isso não significa que ele não exista. Significa apenas que Deus ainda está desenhando os detalhes. E Ele faz isso com amor, com calma, com perfeição. Cada traço, cada cor, cada curva, tudo tem sentido. E quando ele terminar, você vai se ver diante de algo que só pode ter sido obra dele. Então, continua. Mesmo com medo, continua. Mesmo sem forças, continua. Mesmo sem entender, continua. Porque Deus está contigo. E quando Ele está contigo, o impossível se torna só questão de tempo. Você vai vencer. E não vai ser porque você é forte o tempo todo. Vai ser porque, mesmo fraco, você não desistiu de acreditar. E é essa fé simples, essa fé que não desiste, que toca o coração de Deus. Ele vê a tua luta.
Ele sente a tua dor. E ele vai agir. No tempo certo, no jeito certo, do modo dele, que sempre é melhor que o nosso. Então, agora, antes de continuar o dia, fecha os olhos por um instante e pensa em tudo o que você já superou. Você está aqui. Você chegou até aqui. E isso já é prova suficiente de que Deus nunca te abandonou. Ele tem te sustentado até nos dias em que você achou que não conseguiria. E vai continuar te sustentando, até o dia em que você puder olhar para trás e dizer: eu passei por tudo aquilo, e Deus esteve comigo o tempo todo. Acalma teu coração. Tudo vai ficar bem. Talvez não do jeito que você imagina, mas do jeito que você precisa. Porque o plano de Deus nunca falha. Ele floresce no tempo certo.